Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu já resenhei no canal duas séries argentinas que têm, assim, vários pontos em comum, né? São séries curtas, com episódios curtinhos e que são protagonizadas por homens brancos, já maduros, heterossexuais, politicamente incorretos, rabugentos, às vezes um pouquinho malvados, né? O caso aí do O Faz Nada com Luiz Brandoni, Meu Querido Zelador, nas duas temporadas com o Guillermo Francesa. O que essas séries também têm em comum é que elas são escritas por um par lá de argentinos. Pois bem, em maio de 2024, eu descobri no catálogo da Star Plus, onde também estão, né, o Faz Nada e o Meu Querido Zelador, uma outra produção desse duo de criadores argentinos. Só que agora eles estão trabalhando como um trio, tá? Que se chama O Museu, que também tem um protagonista maduro, branco, heterossexual, politicamente incorreto, meio misantropo. Ele mesmo se autodeclara assim, no caso estrelado pelo Oscar Martínez, um outro ator que eu gosto bastante, tá? Só que antes de falar um pouco sobre esta primeira temporada, porque dá para entender tudo a história, os episódios são meio independentes, mas tem uma história que é da ex-esposa dele, lá alguma coisa assim, que no final das contas abre possibilidade para uma segunda temporada, só que dá para assistir tranquilamente, tá? Não é assim cliffhanger, aquela coisa que, vamos supor, se não houver a segunda temporada, você vai ficar, meu Deus, o que será que vai acontecer? Só que antes de falar um pouco sobre esta série, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ela se passa em um museu de arte moderna fictício em Madrid. Então, assim, é uma série argentina escrita por argentinos, protagonizada por um ator argentino fazendo um sotaque espanhol lá, né, da Espanha e tal, só que muitas das falas, muitas das expressões são argentinas, o tipo de humor, o tipo de entonação, então era meio estranho às vezes escutar o Oscar Martínez falando la reputa madre que lo reparió, que é uma coisa assim, que eu escutava tanto em Buenos Aires, tanto na Argentina, mas nunca escutei de nenhum amigo ou nenhum lugar na Espanha. Mas enfim, são coisas, tá? Esse tiozão que é bem rabugento, assim, ele participa no primeiro episódio de um concurso para escolher o novo diretor desse museu de arte moderna e ibérica, tá? Então ele vai concorrer, disputar a vaga contra uma afrodescendente e contra uma mulher não binária, que fala tude. Aí ele, depois de maltratar os jurados e se recusar a, inclusive, fazer alguma das dinâmicas, ele diz assim, eu sou branco, heterossexual, né? Ele se autodominou, como eu falei no começo. Dar esse cargo para mim seria como um ato revolucionário. E aí ele ganha, né, bem implausivelmente, ele acaba tendo essa posição. E aí então, nos capítulos que se seguem, o que a gente vê é uma crítica contra aqueles artistas que estão descolados da realidade, riquinho que quer fazer arte e é totalmente sem noção, nepotismo, né? Os nepo babies, pessoas que estão querendo mostrar para o cara lá os desenhos, e sim, seriam os problemas que esse cara enfrenta no museu, tá? Ele então a epítome do que seria assim o não politicamente correto. Então, por exemplo, cultura do cancelamento vai ser supostamente discutida. Por quê? Porque tem umas estátuas na frente do museu que tem um grupo lá de ativistas que quer detonar, quer tirar de lá, porque o escultor que viveu, sabe-se lá no século retrasado, passado, batia na esposa, então não pode essa obra. E aí, então, supostamente, isso deveria discutir o seguinte, é a obra dele, e não seria melhor o quê? Cancelar, tirar a obra, ou educar o público de que, ó, ele fazia assim, será que é legal fazer assim? Então, gente, só que essa série, ela acaba não discutindo. Por quê? Porque esta personagem, né, do diretor do museu, Antônio Dumas, ele não tem interlocutor, ele é o dono da verdade. Então, assim, ele é o cara que acha tudo ridículo, todo mundo é estúpido, tudo é um horror, só que você não tem
ou contraponto para isso, a não ser a ministra lá, que não, eu quero que isso essa exposição funcione. Mas aí, na verdade, é para provar o ponto, na verdade, de que aquela personagem do dono gerente do museu lá, tá correta. Ele não tem um antagonismo. As personagens secundárias não têm vida, tá? E ele assim, ele é o dono desta verdade, que então não encontra discussão com ninguém, só que ele também não é uma personagem que tenha qualidades redentoras, ele é um péssimo avô, na maior parte das vezes, mesmo que ele tente ensinar o que é arte lá para o netinho dele, mas ele é um pai ausente, um avô ausente, então assim, ele também não funciona para nós, espectadores, como alguém que você consiga achar, ok, se tudo isso é tão horrível, como você diz, o que você tem para oferecer no lugar disso. Parece que ele não seria uma boa escolha. Né? E aí, o pior de tudo, é uma série de comédia que não tem graça. Né? As coisas vão acontecendo, eu ia vendo, e em nenhum momento eu dei uma risada. É tudo muito burocrático, assim. Tem as suas ironias, mas nunca isso vai para um lugar de riso, ou nunca isso vai para um lugar de consequência. Na verdade, parece coisa de velho rabugento só, né? Por quê? Porque não tem discussão, não tem nada que a gente possa colocar no lugar. Os Nepo Babies, vamos discutir ou vamos... Não, nunca tem. É a opinião dele, e aí tem uma coisa que é para provar o ponto dele, mas essa coisa dramaturgicamente é tão chatinha, né? O que a série tem de bacana, tecnicamente falando, né, são planos muito largos. Eles usaram museus, talvez de verdade, uma parte é estúdio, outra parte é musealidade, porque aquele museu é fictício. Você tem bastante planos largos, assim, que dá mesmo uma ideia de que você está observando aquelas pessoas debatendo ideias. Só que aí é que tá, elas não estão debatendo ideias, né? E às vezes ele toma algumas atitudes que não são assim contra o politicamente correto, elas são atitudes meio de gente ranzinza ou até mesmo de gente malvada, né? Eu adoro o Eliseu, gente malvada, mas quando tem alguma função para dar risada, para criar tensão dramática, nessa série não tinha tensão dramática, porque algumas das coisas eram tão cantadas já. Então tem um episódio que é um grupo de pessoas lá da Somália, não sei, um país africano lá, que a instalação, Senegal, do museu vai ser assim, eles vão ficar numa sala do museu mostrando a vida deles, isso que seria arte, então tá supostamente criticando, só que de cara eu já falei, tá legal, essas pessoas vão querer ficar aí, é uma maneira da série de falar sobre imigração e tal, isso é o jeito que ele resolve isso, então assim, mostra até uma certa hipocrisia dele, o que é legal, né? Ele é bastante dono da verdade, mas ele não é perfeito. Mas aí é que eu digo, a série ela não aponta caminho nenhum. É só um monte de rabugice e, neste caso, sem graça. Essa eu não gostei, não. Né? As outras eu achei que são melhores. A ponto de nem saber se assistirei uma segunda temporada, se houver. Tá? Bem monótona. Né? Não dava para rir, eu ia vendo assim. Tchau.